Vamos começar com uma oração, né? Deus Pai, muito obrigado, porque nós encaramos esse culto, Pai, como sendo uma oportunidade, Deus. Oportunidade de nós enxergarmos o Senhor. Oportunidade, Pai, de, por meio do convívio, aprendermos características de Jesus, Pai. Obrigado porque podemos sentir a dor um do outro. E o Senhor também nos faz sentir as suas dores, Pai. Para que cada um de nós aqui também seja forjado. Não se forja nada de forma suave, Pai. Tudo que é forjado é na base, muitas vezes, de muito esforço, de pancadas, Deus. E é o que nós estamos aqui, Pai. Queremos expor nosso coração ao Senhor, Pai, para que possamos tomar as pancadas divinas, necessárias, boas, Pai eterno, para que possamos nos parecer com Jesus, Deus. Mas também, Pai, o Senhor nos agracia, porque nos livra do mundo, Pai. Poderíamos estar sofrendo no mundo, mas sem esperança nenhuma. Mas o Senhor permite, Pai, que nós soframos no Seu reino, Pai, porque é um sofrimento que traz recompensa. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque mais do que sofrer, Pai, o Senhor nos dá livramentos, Pai. Mais do que sofrer, o Senhor nos acaricia, Pai, nos carrega no colo, nos dá esperança, enche nosso coração de fé, nos ajuda, Pai eterno, a termos a alegria que vem do alto, Pai. Muito obrigado por isso, Deus eterno. Muito obrigado por podermos ter a percepção espiritual, Pai. Percepção de coisas, Pai, que nós não teríamos no mundo, Pai. Percepção de valores espirituais. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém? Amém. Amém, irmãos. Hoje aprendemos mais uma pérola aqui nas boas-vindas do culto, não? Cada culto tem uma pérola diferente. Hoje aprendemos a palavra que veio do Igor de coincidência bonita. Obviamente estava se referindo a Mari, não? Então é uma coincidência bonita nós estarmos aqui. Mas mais do que uma coincidência, é uma grande alegria, amém? Deus nos trouxe hoje aqui, amém? E por falar em dor, como nós estávamos falando antes, hoje nós vamos desenvolver melhor essa palavra, biblicamente falando. Dor, amém? Eu quero expressar para vocês algo que aconteceu de forma muito trágica na minha vida, que fez com que eu sentisse uma dor, e essa dor me fez tomar decisões e amadurecer espiritualmente. Aconteceu quando eu era adolescente. Então, quando eu tinha por volta dos 10, 11 anos de idade, eu morei numa cidadezinha pequena, no interior de São Paulo. Eu sou nascido em São Paulo, mas meu pai se aposentou e nós tomamos a decisão de ir para o interior da cidade onde minha mãe nasceu, chamada Socorro. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade. Eu tinha aí por volta de 11, 12 anos de idade e aconteciam muitas enchentes nessa cidade, muitas enchentes naquela época. E eu fiquei sabendo que um homem morreu, levado pela correnteza. E eu conhecia o filho dele, ele devia ter um ou 2 anos mais novo que eu. E depois de algumas semanas da morte do pai, nós fizemos uma rodinha de amigos para conversarmos e meus amigos me advertiram: olha, não toca nesse assunto. Não fala sobre a morte do pai dele porque ele está sofrendo bastante. Mas eu, infelizmente, ávido de curiosidade, quis tocar nesse assunto, por maldade do meu coração. E foi péssimo. Eu vi o menino ficar triste na minha frente e ele estava sofrendo bastante. E eu não fui sensível o suficiente para sentir a dor desse menino. Faz muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás. Mas mesmo assim isso ficou marcante na minha vida. Essa foi uma das situações que eu me envergonho muito, de ter tocado no assunto por maldade com alguém. E eu me arrependo muito de ter feito isso. Eu sei que cada um de nós aqui pode ter histórias de maldades. Alguma maldade que você já fez na vida, que você já fez no passado. Tem uma frase de Shakespeare que fala o seguinte: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Então nós sabemos que realmente existe até um ditado, né? Cada um sabe onde dói, onde aperta o calo. E eu fui muito insensível por isso. Mas o que aconteceu? Uma disciplina que Deus me deu depois disso.
me fez enxergar a realidade e sentir a dor, ao menos daquele menino, foi 2 anos mais tarde, quando meu pai faleceu. Ele morreu dormindo, eu tinha 14 anos, e ele estava sentindo algumas coisas no coração. Foi no médico, o médico receitou um remédio para ele. Ele tinha provavelmente alguma arritmia, alguma coisa assim, eu não sei o que era. E uma determinada noite, ele quis chamar minha atenção, perguntando onde estavam os exames dele. Eu estava ali jogando videogame na época, aqueles videogames antigos, né? Então, e não dei a devida atenção para ele, não tive uma conversa com ele. Ele queria conversar comigo, ele foi dormir. Eu sei que eu deveria ter pedido perdão de algumas coisas que eu fiz para ele. E quando foi 2 horas da manhã, minha mãe me acorda dizendo que meu pai não estava querendo levantar. Então fui tentar colocar meu pai de pé. Eu era um garoto muito baixinho, franzino, magrinho, tentando colocar ele de pé, e ele não ficou de pé. Ele já estava morto. Isso me acordou espiritualmente, porque fez eu sentir a dor daquele menino. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Eu poderia ter me revoltado por perder o pai tão cedo. Eu poderia ter pensado várias coisas de revolta com Deus. Mas eu não sei o que aconteceu. Deus me trouxe a imagem das coisas que eu já fiz por insensibilidade no passado. E me deu um aprendizado, dizendo: Renato, sinta a dor das pessoas. Mal sabia eu que Deus já estava me preparando para o ministério. Porque para poder cuidar de uma igreja, para poder estar aqui, um dos requisitos, o requisito fundamental, todo mundo que me pergunta isso, eu já dou a resposta, é sentir a dor das pessoas. Tenho falhado muitas vezes, mas Deus tem me ensinado também, cada vez que eu falho. Não? Então foi um grande aprendizado, e o tema da aula de hoje é: sinta a minha dor. Amém? Sinta a minha dor. Ponto número 1. Deus sente a sua dor. Lucas 19, versículo 41. Deus sente a sua dor. Ponto número 1. Vamos, Renato. Prega, Renato. Vamos lá. Quando se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Essa é uma das 3 passagens que fala que Jesus chorou. E disse: todo mundo lá? Lucas 19, 41. Vamos, Renato. Agora o 42. E disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. E realmente aconteceu isso no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi sitiada e o templo foi derrubado e destruído. Sobrou só uma parede do templo, que é chamada de Muro das Lamentações, onde os judeus estão se lamentando até hoje. Versículo 44. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Uau! Deus estava ali, por meio de Jesus, da dor que ele estava sentindo pelo povo, uma oportunidade para que as pessoas pudessem ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Porém, essa foi a dor de Jesus, que o fez ir para a cruz e suportar a dor da crucificação. Esse foi o motor que motivou Jesus Cristo a se oferecer por cada um de nós, a dor que ele sente por nós. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós temos pensamentos críticos uns com os outros, toda vez que nós temos amargura no nosso coração, Deus está sentindo a dor, Jesus está chorando e está querendo que o seu sacrifício faça sentido na nossa vida, na sua vida. É o que Jesus está fazendo agora.
Ele quer que a morte dele na cruz não seja simplesmente uma história ou um relato bíblico, mas seja uma realidade na sua vida, na minha vida. Ele não quer que isso seja em vão. Ele quer que isso tenha um significado. Eu pergunto para cada um de nós, qual o significado da cruz de Jesus na sua vida? Você faz valer a pena o que Jesus passou por você? Ou simplesmente é um relato? Ou um conceito religioso na sua mente? Ou nós generalizamos? Ah, Jesus morreu por todos, olha só, e começamos a falar das pessoas que estão, entre aspas, piores do que a gente. Sabe quem está pior do que você? Aquele que não se arrepende. Se nós não nos arrependemos, estamos no mesmo patamar de qualquer pessoa, porque para Deus não tem diferença de pecados. Vamos, Renato. Pega, Renato. É interessante isso, essa perspectiva. Essa foi a principal dor de Jesus, que o fez ir para a cruz e suportar a crucificação. Muitas vezes tentamos materializar essa dor, não? E existe um estudo bíblico que nós fazemos com as pessoas, que é o principal estudo bíblico, chamado estudo da cruz, onde nós falamos das dores que Jesus passou na cruz. Ele passou por uma dor emocional, porque os seus discípulos o abandonaram. Ele sofreu cusparadas em sua cara, humilhação. Então, emocionalmente ele sofreu, não foi só uma dor física. Ele teve a dor física, que é a segunda dor. Ele teve espinhos cravados em sua cabeça, pauladas, pregos, sangramentos. Ele teve feridas terríveis em suas costas, chagas em seus ombros. Ele raspava as suas feridas na cruz e morreu por asfixia na cruz. Absurdo. E ele teve uma terceira dor terrível, que foi a dor espiritual. Na cruz ele bradou: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase é muito mal compreendida pelas pessoas, porque talvez as pessoas pensam que Deus o estava abandonando por causa dele. Não, ele estava abandonando por um tempo. Deus virou a cara contra Jesus, porque ele estava cheio de pecados, Jesus, mas não pecados dele, pecados seus, pecados meus. E a Bíblia fala que os pecados nos separam de Deus. Olha que interessante. Então Deus, por ser amoroso e justo, e por saber que seu Filho Jesus estava carregando os nossos pecados, abandonou Jesus por um tempo na cruz. E ali começou a acontecer um caos. Quando aconteceu isso, o sol escureceu, pessoas começaram do passado a ressuscitar, um terremoto terrível aconteceu, o véu do templo rasgou. Por quê? Porque é um caos, Deus se separando de Deus. Não. Começou a se instaurar algo terrível na humanidade. Tudo porque Jesus sentia a sua dor. Jesus sentia a minha dor. Será que nós estamos nos constrangendo por causa disso? Sabe, mas existe um ponto muito interessante que normalmente nós não falamos, ou nós não meditamos. A principal dor de Jesus, além da física, além da emocional e além da espiritual, a dor que motivou Jesus a fazer tudo isso é a dor que ele sente por nós, porque somos pecadores. Essa dor fez acontecer tudo isso. A dor pelos perdidos, a dor por você. Tem uma escritura que fala em Jeremias 9, versículo 1, vamos lá? Vamos, Renato. Jeremias 9, versículo 1. Olha que interessante. Aqui fala o sentimento de Deus. O tema é o pecado do povo e o castigo que viria por causa disso. Se você vir no capítulo 8, versículo 4, diz que Deus estava dizendo isso. Assim dizia o Senhor. E ele fala no desenvolvimento daquilo que ele estava falando para o povo, no capítulo 9, versículo 1, do seguinte: ah, se minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos
um manancial de lágrimas. Eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Uau! Esse é um Deus que chora por cada um de nós. Será que eu sou sensível a isso? Ou será que eu tenho algum nível de psicopatia que faz com que eu fique indiferente a essas coisas? Porque ser indiferente à cruz é ser um psicopata espiritual. Eu não senti a dor de Jesus. Não estou dizendo da psicopatia clássica do mundo, explicada pela psicologia, mas eu estou dizendo uma psicopatia espiritual. Alguém chora por você, morre por você, e mesmo assim eu não estou nem aí. Nós vemos aqui Deus chorando dia e noite. Jesus tem chorado olhando para o Rio de Janeiro, para Campinas, para São Paulo, para Niterói. Deus chora quando olha para São Gonçalo. E eu sinto o quê? Indiferença? Estou preocupado comigo, o que eu sinto? Será que eu estou preocupado mais comigo do que com o que Deus está pensando em mim? Uau! Boas reflexões. Deus tem chorado por nós. Sentiu as dores da Carol, por exemplo, quando a Jéssica estava se restaurando na fé. A primeira pessoa a ser batizada no Rio de Janeiro. Sim. Sabe? Olhou para as lágrimas. Sente nossa dor por outras pessoas também. É a dor que Deus sente. Qual a principal dor da humanidade? Qual a principal dor das pessoas? É a dor do próprio pecado, das consequências do pecado. Por isso que Deus chora por nós. Ele não quer que nós soframos consequências trágicas e ruins. Amém? E quer que nós sejamos forjados, amém? Amém? A nos parecermos com Jesus. Temos que ter a dor, entender pela dor que Deus sente. Nós podemos ver as ferramentas que Ele mesmo cria para que as suas lágrimas sejam enxugadas. Então, nós temos o que fazer. Quando você enxerga a dor de Cristo por você, pelos seus pecados, obviamente, no seu coração, começa a brotar o seguinte: o que eu posso fazer por isso? Eu não quero ser um psicopata espiritual. Eu quero sentir a dor de Deus. O que eu tenho que fazer? É isso que logo vem na nossa mente, né? O que fazer? Primeira coisa, antes de fazer, seja. Porque às vezes pensamos em querer fazer muitas coisas, mas não queremos ser aquilo que nós precisamos ser para Deus. Então se arrependa dos pecados, amém? Olha a sua vida, tenha coragem de admitir que você é egoísta, orgulhoso, arrogante, impuro, muitas vezes imoral. Tenha o caráter de perceber essas coisas e falar: ok, eu tenho sido isso, agora eu preciso ser como Jesus. Então eu preciso tomar decisões para ser como Jesus. Daí quando você pensa nas decisões que você pode tomar, você pensa em se arrepender. O que é arrependimento? É uma volta 180 graus. Se você roubava, agora você vai ser generoso, né? Se você era impuro, agora você vai tirar tudo aquilo que traz impureza para você e vai tomar coragem. Se as redes sociais levam você a ser impuro, você exclua as redes sociais da sua vida. Isso não é uma regra geral. Eu tenho redes sociais, mas o que eu estou dizendo é: se isso te atrapalha de ser puro, seja radical. Isso é arrependimento. Amém? Se algumas conversas que você tinha eram conversas impuras com pessoas, comece a se portar como Jesus se portaria no seu lugar. Daí você dá essa volta de 180 graus. Isso é arrependimento. Arrependimento não é ficar chorando apenas. Estou arrependido. Não é isso. É atitude, não? Sim. Pensando nisso, nós podemos também pensar agora o que fazer para enxugar as dores, as lágrimas de Jesus. Nós fazemos bate-papos. Nós evangelizamos e convidamos pessoas a estudarem a Bíblia. Fazemos estudos bíblicos. Porque essa é a forma de nós enxugarmos as lágrimas de Deus. Quando Deus vê você envolvido no estudo bíblico, não importa se a pessoa
vai continuar os estudos até o batismo, não importa isso. O que importa é que Deus está vendo em você uma oportunidade das lágrimas dele serem enxugadas pela dor que ele está sentindo daquela pessoa que está pecando. Então, quando eu vejo Deus chorando, eu preciso fazer algo, amém? Amém. Deus chora pela humanidade. Pessoas estão morrendo espiritualmente. Mas temos ferramentas boas. Que sejamos ferramentas afiadas nas mãos de Deus, amém? Amém. Então Deus sente dor por você. Ponto número 2 e último ponto. Sinta a dor de Deus. Muito bom, Renato. Sinta a dor de Deus. Bom, Renato. Quando você pensa nos profetas do Antigo Testamento, você pensa em homens que se privaram de muitas coisas. Nós pensamos em homens que sofreram muito. Pensamos em homens que falavam da parte de Deus, porque a Bíblia ainda não existia. Se nós temos o livro de Jeremias, obviamente enquanto Jeremias estava vivo, estava vivendo, o livro de Jeremias não existia ainda na Bíblia, não? Obviamente. Então ele era a Bíblia ambulante. Ele era a pessoa que estava sendo usada por Deus para levar a palavra de Deus às pessoas. Então esses eram os profetas do Antigo Testamento. Depois no Novo Testamento nós vemos os apóstolos, não? Mas no Antigo Testamento os profetas eram esses. Eles eram os porta-vozes de Deus. Não era fácil. Essas pessoas precisavam sentir a dor de Deus para falar da parte de Deus. Se eles não sentissem a dor de Deus, eles não eram profundos com as pessoas. Jeremias, por exemplo, teve um prejuízo muito grande. Ele precisou comprar um campo, mesmo sabendo que seria invadido pelos babilônios. Imagina você comprar uma coisa, gastar dinheiro naquilo, sabendo que aquilo vai te dar um grande prejuízo. Ok? Para que ele sentisse a dor do prejuízo que Deus tinha por ter oferecido tanto por um povo ingrato. Ele precisou passar por essa dor. Ezequiel, ele precisou chorar, não se lamentar, nem chorar pela morte da esposa. Imagina, você perde a sua esposa, eu estou aqui comemorando 25 anos de casamento, e eu ter que perder a minha esposa e ser privado de me lamentar dela, para que ele sentisse a dor de um povo que ignorava ele, as dores de Deus. Esse é um profeta. Será que as nossas dores têm um significado assim? Oséias, terrível Oséias. Abre lá em Oséias 1, versículo 2. Vamos, Renato. Renato, vamos lá. Oséias 1, versículo 2. Se você não sabe como chegar lá, abre no índice, tá bom? Para mim fica fácil porque eu dei um Ctrl+V, Ctrl+C aqui na minha pregação. Fala o seguinte: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Olha o que é afastar-se de Deus, segundo a visão de Deus. É cometer o mais vergonhoso dos adultérios. É adulterar a Deus. Uau! Capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Uau! Depois da traição. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Uau! Imagina você ser direcionado por Deus para se casar com uma mulher adúltera e depois do adultério vai lá e trate-a com amor. Por que Deus quis que Oséias passasse por isso? Numa visão humana, que Deus injusto, que Deus cruel. Não, numa visão ideológica, politicamente incorreta. Para que fazer isso? Mas com uma visão espiritual, Deus queria que Oséias sentisse a dor dele, porque o povo estava adulterando e mesmo assim ele estava tratando o povo com amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor de Deus pela sua vida, pela minha vida. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, está disposto a sofrer as injustiças do mundo pelo simples fato de sentir a dor que Deus sente pela humanidade. Uau! Será que você está disposto? Sentir a dor sem se revoltar?
podemos fazer o nosso trabalho de discípulos de Jesus simplesmente por obediência a Deus e por entender que é bíblico e correto, ou fazer porque nós sentimos a dor de Deus pelas pessoas. Podemos tomar a decisão aqui, nós que estamos visitando, tomar a decisão de estudar a Bíblia para poder mudar um pouquinho de vida, não, porque eu preciso dar um rumo na minha vida agora, e ter chega de viver do jeito que eu estou, simplesmente para você ter um upgrade aí na sua vida, ou você pode decidir tomar a decisão de estudar a Bíblia, porque você quer sentir a dor de Deus e quer ser usado por Deus para tratar as dores e as feridas de pessoas que estão revoltadas com Deus muitas vezes. Amém. Por isso que um dos primeiros estudos que nós fazemos é um estudo chamado discipulado, que nos dá a convicção de chamar outras pessoas, fazer discípulos, ajudar outras pessoas a também imitarem a Jesus. E o que é imitar Jesus? Uma das coisas importantes. Imitar Jesus é sentir a dor que Jesus sentiu pelas pessoas. Somos ferramentas afiadas às mãos de Deus à medida em que sentimos a sua dor. Mas no mundo existe algo ruim. O amor do mundo está frio, não? Então em Mateus 24, versículo 9, vamos lá rapidamente? Vamos, Renato. Mateus 24, 9, diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso aqui é uma promessa. Uau. Se você está acostumado com promessas religiosas nas igrejas por aí, Deus tem um propósito para você. Sempre você escuta essas mesmas palavras, não? Deus tem um plano para você. Quando você sentir no coração, você vai ver, né? Não, nós temos uma promessa aqui. Qual que é? Você vai ser odiado. Odiado por quem? Por todas as nações. Ou seja, todo mundo vai te odiar. O mundo de trevas vai te odiar. Está disposto a passar pelo ódio do mundo? Somos criticados por muitas coisas por sermos discípulos. Somos criticados porque nós oferecemos nosso tempo a Deus. Porque nós temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos. Sim, por darmos ofertas para que o reino possa avançar poderosamente. Somos criticados porque entramos na vida de discípulos. Existem muitos jargões aí no mundo, não? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Um discípulo se mete a colher, sim. Sim. Mete o pé. Não, religião não se discute. Não, ao contrário. Não. Isso não está na Bíblia. Me mostra na Bíblia que religião não se discute, porque eu te mostro que religião se discute sim. Ok? É isso. Por quê? Porque nós vamos contra o que o mundo pensa. A noção de amor, o que é um amor verdadeiro? O mundo pensa que amor é aquilo que você sente de paixão por alguém. A Bíblia ensina que amor é algo muito mais profundo do que isso. Então o mundo vai te odiar por causa disso. Por sentir aquilo que Jesus sente. Uma boa promessa, não? Está animado com essa promessa? Sim. Uma maneira de encorajar você um pouquinho também. Eu sei que a pregação está... Versículo 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. É o que está acontecendo. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É o que está acontecendo. Falsos profetas se levantam para oferecer um Jesus diferente do Jesus da Bíblia. Ainda chamam de Jesus. Um Jesus que fala o seguinte: você quer ter seus próprios interesses? Venha para essa igreja e suas dores vão acabar. Pare de sofrer. Dá vontade de colocar uma placa aqui: venha sofrer. Esse é o real sentido do cristianismo. Renato. O que fala ao contrário disso lança falsa doutrina na humanidade. Venha sofrer, amém? Amém. Mas daí aqueles testemunhos, não? Antes eu não tinha nada, agora eu tenho um emprego, eu tenho uma BMW, não? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Acho que com a gente acontece diferente. Ao contrário. Nós não seguimos Jesus para ter coisas materiais e para parar de sofrer. Nós seguimos Jesus para ter o sofrimento de Jesus em cada um de nós. Porque as pessoas vão te odiar por causa disso. Versículo 12. Esse ponto que eu queria chegar aqui. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e virá ao fim. Condição para o evangelho, para o reino de Deus ser pregado verdadeiramente em todo o mundo é sofrer o sofrimento de Jesus, a perseguição, para que levemos aquilo que o mundo não quer, mas aquilo que as pessoas precisam, amém? O amor de muito se esfriou, e nós estamos aqui para fazer o contrário, provocar o amor verdadeiro um do outro, amém? Por isso que nós desafiamos uns aos outros aqui, por isso que existe algo chamado discipulado, ajudamos uns aos outros, treinamos uns aos outros, para sermos iguais a cada dia como Jesus, somos forjados nas mãos de Jesus. Então largue seu orgulho besta, largue seu egoísmo, mude coisas, não seja uma pessoa que está cheia de teorias, assim. Eu como advogado, muitas vezes, o que eu faço? Eu quero inventar teses para não fazer as coisas como tem que ser feito. É o que está na minha cabeça. Então, deve ter aqui alguma lei diferente, alguma coisa que eu possa interpretar e colocar de um jeito diferente. Não, é meu orgulho, meu egoísmo, minha arrogância. A minha maneira mundana de enxergar as coisas, eu preciso me arrepender sempre. Porque o mundo, o amor das pessoas no mundo está se esfriando. Eu lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu vi um morador de rua, eu senti dor por ele. Hoje em dia é mais fácil sentir raiva de um morador de rua quando vem atrapalhar. Por quê? Porque o amor está esfriando. O problema da humanidade é não sentir dor pelas pessoas. As pessoas têm odiado umas às outras por causa de futebol, política, herança. Usam o Facebook para brigar em vez de evangelizar. Ou para se ostentar. Ou para mostrar que está feliz. Ninguém coloca normalmente, talvez haja exceções, mas ninguém coloca uma foto no Facebook assim, ó. Não? É Instagram. É Instagram, tudo bem, Instagram você entende, né? Uma coisa que eu aprendi na conferência: existe o Facebook de Deus, a Facebook. Esse é o Facebook de Deus também. Então, você quer entrar pro Facebook? Primeiro coloca sua face nesse book aqui. Para terminar, Atos 20, 31. Vamos lá, irmão. Vamos, Renato. Atos 20, 31. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia. Com o quê? Com lágrimas. Ou sentimos a dor das pessoas, ou vamos odiar as pessoas. Não existe meio termo. Quais são as nossas dores? Futebol, política, religião. Eu falei que essa seria a última escritura, mas não, vai ser uma última agora. Apocalipse 7, do 16 ao 17. Se as nossas dores não forem para sacrificarmos nosso tempo, dinheiro, nossa vida para salvarmos almas, todas as outras dores serão em vão. Porque não vamos chegar para o céu e falar assim: olha, eu me privei de muitas coisas. Eu não evangelizei, não estudei a Bíblia com as pessoas. Por quê? Porque eu não sou preparado, a minha dor é mais forte do que isso, eu não consigo. Então, qual vai ser a desculpa que nós vamos dar para Deus se nós não sentimos a dor das pessoas a ponto de queremos salvar as pessoas? Não é uma questão de preparo, é uma questão de disposição. Ter o coração disposto a ser como Jesus e amar até o fim com perseverança para ser salvo. Mas em Apocalipse 7, 16, nossas lágrimas, irmãos, não vão ser enxugadas aqui necessariamente. Algumas sim, mas verdadeiramente e totalmente vai ser enxugada. Serão enxugadas quando estivermos diante de Deus, amém? Amém. E a Bíblia fala: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Tá bom, solteiros? Não os afligirá o sol. Tá bom, cariocas? Nem qualquer calor abrasado, cariocas. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Uau! Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Cada uma delas. Aquilo que nós sentimos, não lágrimas egoístas, mas lágrimas de sacrifício.
Não a lágrima de choro e ranger de dentes por causa dos nossos pecados não arrependidos, mas aquela lágrima que nós derramamos, as mesmas que Jesus derramou por amor ao povo. Eu quero dizer que vale a pena quando nós nos colocamos à disposição de Deus. E o desafio da pregação é: coloque-se agora à disposição de Deus. Amém. Não tenha papas na língua para falar de você mesmo, daquilo que você precisa mudar. Você que está estudando a Bíblia, fale do seu coração abertamente, porque é isso que vai fazer valer a pena. E qualquer lágrima que for derramada, vai ser enxugada, desde que não sejam lágrimas egoístas, mas sejam lágrimas, as mesmas de Jesus por cada um de nós. E a Deus sejam todas as glórias. Amém. Amém.